Olá pessoal, este é o sexto exercício da lista repetição enquanto. Diz o seguinte: faça um programa que receba o valor do salário mínimo e uma lista contendo a quantidade de quilowatts gasta por consumidor e o tipo do consumidor, residencial, comercial e industrial. Então essas são as entradas do problema. E aqui a gente tem uma coisa nova que é essa questão da lista contendo essas duas informações, que é a quantidade de quilowatts e o tipo do consumidor. Então vocês vão observar aqui, pela primeira vez, a gente tem uma entrada de dados onde nós não sabemos quantas vezes essas duas informações, que é a quantidade de quilowatts e o tipo do consumidor, tem que ser solicitadas para o usuário. A gente vai ter que usar um mecanismo para parar a execução do programa. Ele não define para quantas pessoas a gente vai ter que tratar os dados. E aí ele pede para a gente calcular e mostrar o valor de cada kilowatt, sabendo que o kilowatt custa 1/8 do salário mínimo. Então, como esse valor do kilowatt depende do salário mínimo e o salário mínimo é uma entrada que vai ser solicitada apenas uma única vez, ela está fora da lista, a gente pode fazer esse cálculo já no início do programa, certo? Em seguida, ele solicita o valor a ser pago por cada consumidor. Então, esse é um programa que seria utilizado pela empresa que presta o serviço de distribuição de energia elétrica. A ideia é que ele calcula quanto que cada consumidor vai pagar no final do mês, certo? Então, para eu fazer o cálculo do valor base do consumo, se eu tenho a quantidade que cada casa, residência, né, comércio ou indústria gastou, e eu sei o valor do kilowatt, basta multiplicar um pelo outro. Só que ele comenta aqui que ainda existe um acréscimo, que é definido pela tabela a seguir. Então, se o tipo do consumidor for 1, que é o tipo residencial, ele tem um acréscimo de 5%. Se o tipo for 2, tem um acréscimo de 10%, que é o tipo comercial. E se o tipo for 3, tem um acréscimo de 15%, que é o tipo industrial. Certo? Então, depois que eu calcular o valor base, multiplicando a quantidade pelo valor do kilowatt, ainda tem que adicionar esse acréscimo. Por fim, o problema ainda pede o valor do faturamento geral da empresa. Isso significa o quê? Qual é o total, a soma total de tudo que foi cobrado dos clientes, de todas as contas, né, todo o valor cobrado, né, que vai ser pago por cada consumidor. Então é uma soma de todos os valores cobrados. E aqui tem uma outra novidade, que é quando ele pede a quantidade de consumidores que pagaram entre 500 e R$ 1.000. Então isso daqui na verdade é um contador. É como se eu solicitasse contar o número de alunos que tem olho azul. Eu teria que olhar o olho de cada aluno e cada vez que eu encontrasse um aluno com olho azul, eu contaria mais um. Aqui é o mesmo mecanismo, só que ligado ao valor que cada casa, cada indústria, cada comércio paga. Então, se esse valor estiver entre 500 e R$ 1.000, eu vou simplesmente somar mais um para chegar nessa quantidade de consumidores que pagam entre essa faixa como valor da conta. E aqui, por fim, ele nos passa uma informação importante que é: termine a entrada de dados quando a quantidade de quilowatts digitada for igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que lá em cima, quando a gente estava falando das entradas, da lista contendo aquelas informações, ele não nos disse quantas vezes teríamos que repetir as entradas. Mas aqui embaixo ele fala, uma vez que o usuário que está usando o nosso programa digitar quantidade igual a zero, o programa deve ser encerrado. Então essa aqui é a nossa condição de parada para o nosso bloco de repetição. Bom, vamos começar então do começo, fazendo as entradas mais simples e indo para as mais complexas. Nós vamos primeiro solicitar o valor do salário mínimo. Então digite o valor do salário. E aí nós vamos ler o valor do salário, que não é uma informação que pode ser armazenada pelo tipo inteiro, tem que ser decimal, porque ela nem sempre é um valor exato. Ok. Em seguida, a gente pode se preocupar agora com essa lista de valores que a gente vai ter que pedir. Então,
Basicamente, a gente vai pedir duas informações, que é a quantidade de kilowatts consumida. Então, e aí a gente vai chamar esse cara aqui de quantidade kilowatts. Também não é um valor exato, eu tenho que usar o tipo float. E em seguida eu vou pedir o tipo deste cliente. Então, digite o tipo. 1 para residencial, 2 para comercial e 3 para industrial. Então, como aqui a gente está fazendo uma analogia com números inteiros, a variável tipo pode receber um valor int, sem problema algum, certo? Só que da forma como o programa está, ele solicita a quantidade e o tipo para uma casa. E a gente precisa ter uma lista de clientes que vão digitar essa informação, são várias pessoas. Então a gente precisa utilizar um bloco de repetição para resolver esse problema. A questão é que eu não sei quantas vezes isso aqui vai ser repetido. Então a gente pode utilizar um mecanismo que é criar uma variável que por um tempo ela vai ter um valor e esse valor vai permitir com que o bloco de repetição continue fazendo o seu trabalho. E no momento mais apropriado que a gente queira interromper o bloco, a gente troca o valor para um valor diferente que vai interromper o bloco de repetição. Então, para isso, existem N formas de fazer isso. Uma delas é utilizar um tipo de dado que a gente não usou muito até agora, que é o tipo lógico, que é o verdadeiro e falso, true e false. Então, eu posso criar uma variável chamada repete e gravar nela o valor true, de verdade. E o que acontece? Dentro desse código aqui, nós vamos colocar um while e utilizar direto a variável repete. Abrimos o bloco de código que vai repetir e toda a nossa entrada vai fazer parte desse bloco. Então, o que acontece? Como a variável repete possui um valor lógico, que é verdadeiro ou falso, o while, até agora, nós sempre utilizamos estruturas condicionais, fazendo comparações entre valores, que resultam em valores lógicos. Por exemplo, se x é maior do que 10, isso pode ser verdadeiro ou falso, depende do valor do x. Nesse caso, como a variável repete já é lógica, então o while aceita ela como um parâmetro. Então ele já sabe que enquanto essa variável for verdadeira, esse laço de repetição aqui vai ficar em execução. Da forma como o programa está, ele executaria eternamente, porque a variável repete, só recebe o valor verdadeiro aqui em cima e nunca mais é modificado. Mas conforme a nossa condição de parada, que diz o seguinte, termine a entrada de dados quando a quantidade digitada for igual a zero, nós podemos mudar a nossa variável repete para o valor falso e assim interromper o laço de repetição. Isso deve ser feito logo depois que a gente lê a quantidade de kilowatts, porque aqui a gente tem o valor de cada um dos consumidores. Então eu posso testar. Se a quantidade de kilowatts for zero, eu altero o valor da variável repete para falso. E com isso, vamos executar para ver ele funcionando. Então está aqui, programa em execução, digite o valor de salário mínimo, vou digitar aqui R$1.000. Digite a quantidade de kilowatts do primeiro consumidor, vou colocar aqui 10, 100. Digite o tipo 1. Observa que ele repetiu a solicitação da quantidade consumida. Se eu digitar 0 e 0, você observa que o programa para. Por quê? Quando eu digitei a quantidade igual a 0, ele entrou nessa condição, trocou o valor da variável e simplesmente ela quebrou o laço de repetição na próxima volta. Perfeito? Conseguimos o nosso primeiro objetivo. Agora, a gente pode voltar aqui para cima, para o início do problema. As entradas já são todas feitas, a gente pode começar a fazer os processamentos, que é o valor de cada kilowatt, sabendo que o kilowatt custa 1/8 do salário mínimo.
Esse valor do kilowatt, ele é baseado no salário mínimo. Por isso, eu posso calcular ele logo após que eu pedir o valor do salário mínimo. Eu não preciso calcular dentro do laço de repetição, porque ele não é uma informação que vai modificar. Ele é baseado no salário mínimo que é solicitado só uma vez. Então, o cálculo fica bastante simples. Então, o valor do kilowatt é igual ao valor do salário dividido por 8. E aí eu já posso imprimir esse valor. Então, o valor do kilowatt é, vírgula, valor kilowatt. Tudo bem? Legal. Agora que a gente já fez isso, vamos para o próximo processamento. Ele pede para que seja feito o cálculo do valor a ser pago por cada consumidor. Então, o valor que cada consumidor vai pagar é basicamente uma multiplicação da quantidade de kilowatts que a gente solicitou com o valor de cada kilowatt. Isso seria um cálculo básico para o valor base. Só que ele fala que cada consumidor vai ter um acréscimo. E esse acréscimo deve seguir a tabela a seguir. Então, se o tipo do usuário for 1, que significa residencial, ele vai pagar 5% de acréscimo. Comercial 10%, industrial 15%. Então, depois que eu calcular o preço base, eu ainda preciso calcular qual que vai ser o acréscimo que esse cliente vai pagar. Então, vamos calcular o preço base. O preço base vai ficar da seguinte maneira. Dentro do laço de repetição, onde eu tenho tanto o valor do kilowatt quanto a quantidade, eu vou calcular. O preço base é igual o valor do kilowatt vezes a quantidade de kilowatts, certo? Eu ainda não vou mostrar o valor para o meu usuário, porque agora eu vou fazer o cálculo dos acréscimos, certo? Então, ainda aqui dentro do laço de repetição, eu vou verificar o tipo, e de acordo com o tipo, eu vou adicionar um valorzinho, um percentual a esse código, esse preço base aqui, através do código do tipo do cliente. Então, se o tipo for igual a 1, o preço base vai receber um acréscimo de 5%. Então, eu digo que o preço base é igual a ele mesmo, mais, e aí eu utilizo a regra de 3 para transformar 5% em valor em reais, porque a minha variável preço base já está em reais, eu não posso simplesmente somar 5%. Então, eu vou utilizando a regra de 3, eu vou dizer que o preço base vezes 5 dividido por 100. Legal, isso resolve a primeira faixa. Como eu tenho mais duas, eu vou colocar um senão na mesma linha do if, e agora eu vou testar a segunda faixa, que é o tipo 2. Então, se o tipo for 2, eu faço um cálculo muito parecido, certo? Só que agora a minha regra de 3 vai utilizar o percentual de 10%, certo? E por fim, como a gente considera que o nosso usuário não erra na digitação das entradas, se ele não caiu na regra do tipo 1 e na regra do tipo 2, ele é regra do tipo 3, e aí eu posso fazer o cálculo com o percentual de 15%. Então, o preço base é igual ao preço base mais preço base vezes 15 dividido por 100. Legal? Então, com isso, a gente conseguiu calcular o preço base mais o acréscimo, que são essas três possibilidades de faixas. E agora eu tenho que mostrar isso para o meu usuário, quanto ele vai pagar. Então, eu preciso retornar a minha indentação até esse segundo nível. Por quê? Porque não importa qual tipo de consumidor ele é, eu tenho que mostrar para os três o preço base. Então, não importa o caminho que ele passa, ele vai calcular o preço. Então, eu utilizo o comando print fora da estrutura de decisão para que não importe qual caminho que ele vá pegar. Então, o preço pago é, vírgula, preço base. Legal? Isso já resolve mais uma questão do problema. Voltando aqui para cima, no enunciado, a gente tem um outro item que o problema pede, que é o faturamento geral da empresa. O faturamento geral da empresa nada mais é do que você somar esse valor
que o consumidor paga. Então é como se fosse o total de dinheiro que a empresa recebe de todos os clientes. Para isso, a gente vai criar uma variável, certo? Que a gente vai chamar de soma preço base igual a zero. E aí, uma vez que eu tenho essa minha variável para acumular, isso aqui é um acumulador, certo? Eu preciso acumular, fazer essa soma em um ponto onde eu tenha o valor que o usuário paga pela conta dele, que é exatamente aqui, onde eu imprimo em tela para o meu usuário quanto que esse consumidor paga. Então aqui eu posso, logo em seguida que eu mostro, eu utilizo essa variável de o que ela é igual a ela mesma, mais preço base. Então eu estou acumulando nessa variável de soma do preço base quanto cada cliente pagou. E aí agora eu posso mostrar o resultado, só que eu não posso fazer isso na linha abaixo, utilizando a mesma indentação do acumulador. Por quê? Porque eu estaria dentro do laço de repetição. E dentro do laço de repetição eu ainda não concluí todas as leituras dos dados e os cálculos. Eu só posso fazer isso quando eu terminar o meu programa. Por isso que eu vou retornar o cursor para o primeiro nível de indentação e aqui sim eu vou colocar print. O faturamento da empresa é, vírgula, soma preço base. Tudo bem? E por fim, a última questão, que também é uma novidade, é a quantidade de consumidores que pagam entre 500 e R$ 1.000 de conta. Então a gente vai ter que verificar, de acordo com o preço do preço base que eles pagam, que cada cliente paga, sempre que tiver um cliente com o valor entre 500 e R$ 1.000, a gente vai contar mais um numa variável que a gente vai criar agora, certo? Então, quando eu peço a quantidade, ela depende normalmente de um contador, e esse contador segue alguma regra para definir quem vai contar e quem não vai, né? Então, eu vou criar uma nova variável aqui que eu vou chamar de quantidade consumidor igual a zero. Posso copiar essa variável aqui. E aqui, nesse ponto do programa, onde eu estou mostrando o preço e estou acumulando, eu ainda tenho o preço base de cada cliente. Então, eu posso verificar. Se o preço base for maior ou igual a 500, and preço base for menor ou igual a 1.000, isso quer dizer que esse cliente tem uma conta compatível com aquela regra. Se isso acontecer, eu vou basicamente dizer que quantidade de consumidor é igual a quantidade de consumidor mais 1. Por isso que a gente chama isso de um contador. Então, cada vez que essa regra se torna verdadeira, eu somo mais 1 na variável que eu estou contando. E da mesma forma que o faturamento, eu não posso mostrar isso durante o processo, tem que mostrar só no final. Então, aqui no final eu vou colocar a quantidade de clientes com conta entre 500 e 1.000 é, vírgula, quantidade de consumidor. Certo? Então vamos executar para ver como isso se comporta. Então eu vou executar aqui o programa. Então está aqui, digite o valor do salário mínimo, eu vou digitar R$ 1.000. Eu vou dizer que o primeiro consumidor teve um consumo só de 5 kW. Então, repara que ele já mostrou aqui o valor unitário do kilowatt. Aqui ele já está na entrada dos dados de cada cliente da concessionária. Então eu vou dizer, olha, o primeiro consumiu 5 kW, é do tipo residencial. Então a conta dele ficou em R$ 656. Então ele já está contando para esse contador aqui. Então a gente vai colocar só mais um consumidor que, sei lá, consumiu 100 kW e é do tipo industrial. Então esse aqui já deu 14.000. Então ele já passou bastante do limite para cair no contador. Então agora se eu digitar a quantidade de quilowatts 0 e o tipo 0 também, você vai observar que ele vai mostrar que o faturamento da empresa é a soma desses dois valores aqui e que a quantidade de clientes com conta entre 500 e 1.000 é de um cliente.